Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, item 7, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Baseado numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, onde o evangelista diz: Disse Jesus a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo clássico, daquelas passagens que não tem como ser compreendidas ou serem compreendidas se nós nos limitarmos a uma interpretação absolutamente literal. Se nós acharmos que os mestres espirituais, quando se relacionam com os seres, enunciam verdades absolutas. Os mestres espirituais não enunciam verdades absolutas. Os mestres espirituais oferecem remédios. Então, para nós compreendermos os ensinamentos de Jesus, dados há mais de 2000 anos atrás, nós precisamos entender todo o contexto em que ele se manifestava. Nós precisamos entender todo o contexto do próprio Evangelho, para não cairmos na cilada das interpretações literais, para as quais, inclusive, nos alertou a nossa mensagem de hoje, cujo título era Em Honra da Liberdade. Ou seja, nós temos que ter essa... na verdade, não é ter, nós temos que exercitar essa liberdade interpretativa que nos é dada por nossa consciência para penetrarmos com mais profundidade nos ensinamentos. Então, aqui, quando Jesus diz, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, numa interpretação mais descuidada, numa leitura mais descuidada, nós poderíamos, estranhar essa afirmação de Jesus, que nós diríamos assim: poxa, Jesus tão compassivo, tão amoroso, tão generoso, censurando a pessoa porque ela está tendo uma manifestação de piedade filial, está querendo prestar suas últimas homenagens a seu pai, que vai ser enterrado. Essa seria, sim, uma interpretação superficial dos ensinamentos. Mas nós temos que contextualizá-los com o que vem depois, inclusive. Quando Jesus diz assim, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Então o que Jesus está falando aqui não é para que aquela pessoa não tenha a piedade filial, não tenha aquele sentimento, aquela amorosidade de prestar suas últimas homenagens a seu pai. Mas Jesus nunca perdia uma oportunidade de destacar o ensinamento, de que a prioridade de nossa vida é o crescimento espiritual. Não é a matéria que vai ser enterrada que prevalece sobre a vivência espiritual. Porque quando Jesus usa aqui, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus, olha, o que é anunciar o reino de Deus? Nós poderíamos traduzir tranquilamente como cultivo da espiritualidade. Preocupe-se mais com o cultivo da espiritualidade. Preocupe-se mais com a superação das suas obscuridades emocionais, das suas emoções perturbadoras, dos seus pensamentos negativos, do que com a matéria que será enterrada e que já não é mais habitada por um espírito, porque o espírito já partiu, seu pai já morreu, seu pai já não está mais lá. Então aqui Jesus está tendo essa preocupação que nós vimos em tantas outras passagens que já estudamos aqui no nosso Evangelho no Lar. Ele nunca perde uma oportunidade de mostrar para nós que para que a nossa vida humana seja preciosa, para que nós não desperdicemos a preciosidade de nossa vida humana, nós devemos sempre colocar como prioridade número 1
como primeira prioridade o cultivo da espiritualidade, né? O cultivo da ampliação de nossa visão. E aí, Kardec vai comentar a respeito dessa passagem no item 8 o seguinte: que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Então ele está fazendo uma pergunta, né? Kardec está nos propondo uma reflexão, que nós até já iniciamos aqui nos nossos comentários da passagem, né? Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E ele mesmo responde: as considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial em enterrar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Porque, vejam bem, pessoal, quando Jesus diz àquela pessoa que estava conversando com ele, quando ele recomenda a essa pessoa, vai anunciar o reino de Deus, né? Ele está dizendo, em outras palavras, que é verdade que não só que o espírito sobrevive à morte, mas que, sobretudo, existe também um caminho que conduz à completa extinção do sofrimento. É isso que significa anunciar o reino de Deus, né? Anunciar que existe um caminho que leva à completa extinção do sofrimento. Por quê? Porque Jesus nos ensina que toda a nossa visão de vida é construída pela forma como nossa mente aborda as circunstâncias, pela forma como nossa mente aborda as situações. Nós estamos o tempo todo dando vida àquilo que surge à nossa frente. Por exemplo, quando nós dizemos que alguém é nosso inimigo porque não gosta de nós, nós estamos construindo essa realidade. A pessoa fez alguma coisa que nós interpretamos como algo ofensivo, que nós interpretamos como algo agressivo, e daí damos imediatamente um nome que já define aquela pessoa para a nossa mente: inimigo. Esse aqui não gosta de mim, esse aqui eu quero distância. Mas isso é uma construção. E anunciar o reino de Deus significa ensinar os seres a terem uma visão clara, uma visão de sabedoria de como eles constroem suas realidades e, portanto, de como eles constroem o seu próprio sofrimento. Porque ao percebermos que o sofrimento é construído, nós perceberemos que podemos desconstruí-lo, porque tudo aquilo que é construído pode ser desconstruído, né? Tudo aquilo que foi, de alguma forma, trazido à vida pela nossa própria percepção, pode ser tirado dela pela purificação dessa forma de perceber as coisas. Então, é disso que Kardec está falando aqui, dessa necessidade de nós aprofundarmos o que está escrito, de nós irmos além da interpretação da letra, penetrando as circunstâncias em que as palavras foram proferidas e, sobretudo, inserindo todo esse enunciado no contexto global do Evangelho. E qual é o contexto global do Evangelho? O contexto global do Evangelho é um contexto de equanimidade, é um contexto de compaixão, é um contexto de bondade amorosa, de generosidade, de paciência, de tolerância e de misericórdia. Então, todos os ensinamentos contidos no Novo Testamento estão embebidos dessas qualidades. E nós precisamos desenvolver nossos olhos, nossos ouvidos, nossa percepção e nossa compreensão para que possamos perceber em cada passagem desse texto sagrado a presença dessas qualidades que vão ser as qualidades que nos levarão, né, as perfeições que nos levarão a atravessar da margem da inconsciência, né, da margem da escuridão, da ignorância, para a margem da clareza e da lucidez. E aí Kardec segue nos dizendo: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida.
é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Percebem logo no início desse parágrafo que Kardec nos procura inverter a nossa visão comum das coisas, né? A nossa mente ordinária, ela tem um apego grande à sobrevivência física, né? Ela tem um temor descomunal da morte. E aqui Kardec procura desconstruir essa visão errônea, né? Nos dizendo que a verdadeira vida é a vida espiritual, que nessa vida material, esse corpo físico que nós carregamos corresponde àquele escafandro, né, dos mergulhadores quando vão mergulhar num lago ou no mar, né? E quando eles saem do lago ou do mar, que eles tiram, né, aqueles cilindros de oxigênio, né, toda aquela roupa de borracha, aqueles pés de pato, aqueles óculos que eles usam lá no fundo da água, quando eles tiram tudo isso, eles percebem que estão muito mais leves. O nosso corpo físico é assim também. Quando nós desencarnamos, é como se a gente se desfizesse de um verdadeiro escafandro, né, pesado, né, de toda essa indumentária que não nos permite usufruir da leveza de nosso corpo espiritual. Então, ao colocar as coisas desta maneira, Kardec está desconstruindo todo esse temor que nós temos, né, de perder a nossa vida física. Nós precisamos ler e reler muito essa passagem e, sobretudo, refletir e meditar profundamente sobre ela, para que possamos desconstruir esses velhos hábitos de apego à vida material. A vida material merece toda a nossa consideração, toda a nossa gratidão e todo o nosso respeito, porque é graças a ela que nosso espírito tem as condições para evoluir e crescer interiormente, né? Para se despir de suas imperfeições e de seus vícios. É essa vida material que nos dá essa oportunidade. Devemos, portanto, ser gratos a ela. Devemos, portanto, reconhecer a sua preciosidade, o seu valor diamantino, né? o seu valor de uma verdadeira joia, né? Uma joia preciosa que recebemos de Deus para podermos crescer espiritualmente. Mas não devemos nos apegar a ela e não devemos temer o momento da nossa partida, o momento da nossa despedida. E aí Kardec segue nos dizendo: o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança o espírito ausente que o infunde. Ou seja, o respeito aos mortos, né, o sentimento de piedade filial que aquela pessoa que estava conversando com Jesus manifestou naquele momento, não é inspirado pelo corpo que está sendo enterrado, né, mas sim pelo espírito que o habitava e que já partiu. E Kardec segue: ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então vejam que bonito esse final aqui dos comentários de Kardec, né? Quando ele diz que Jesus estava ensinando àquele jovem que ele deveria se preocupar muito mais como está dito lá por Jesus, né, nas palavras de Jesus, anunciar o reino de Deus, ou seja, dizer aos homens que a verdadeira pátria deles não é a terra, mas o céu, né? Ou seja, o que Jesus estava dizendo, né, para essa pessoa? Ele estava dizendo a ele, e ensinando sobretudo a ele, que em se engajando na prática espiritual, ele elevaria muito o seu padrão vibracional, né? Ele elevaria muito o padrão de suas vibrações. E com isso, ele beneficiaria muito mais seu pai, que havia partido deste mundo material, do que indo ao seu enterro, prestando as últimas homenagens. Porque para o espírito, o tempo e o espaço não é um obstáculo.
né? As preces, as orações, né? Os desejos de felicidade e de bem-estar que nós emitimos com nossa mente chegam àqueles seres que habitam o plano espiritual instantaneamente, né? Não há obstáculo para as nossas vibrações amorosas, para as nossas vibrações de carinho. Não existe obstáculo, porque elas não estão limitadas por tempo e espaço. É muito interessante essa perspectiva, é algo sobre o qual devemos também meditar com frequência para que possamos entender com profundidade e amplitude o verdadeiro poder da prece. A prece é um instrumento valioso para superarmos situações difíceis, para ampararmos seres em sofrimento, para nos conectarmos com a espiritualidade superior e até mesmo para nos conectarmos com nossa natureza búdica, com nossa natureza divina, com nossa natureza essencial. A prece, ela abre os horizontes, porque ela nos conecta com tudo o que é espiritual. Ela faz com que naquele momento em que nós estamos orando, nós transcendamos os nossos sentidos, né? Nós transcendamos o nosso próprio corpo, porque a nossa prece pode alcançar distâncias ilimitadas, pode alcançar todas as regiões do universo infinito. Devemos lembrar a respeito disso, inclusive, o ensinamento de Jesus, um dos mais belos ensinamentos de Jesus, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, se batermos às portas das dimensões superiores com uma oração sincera, como uma oração que brota do fundo do nosso coração, as portas da serenidade, as portas da tranquilidade, as portas da luz se abrirão para nós e a nossa mente ficará mais clara, o nosso coração ficará mais puro e a nossa caminhada espiritual se tornará mais consistente.